Boa noite. Obrigada a todos que estão aí acompanhando o nosso terceiro Congresso Virtual Pesquisa em Foco. Eu sou a Ana Carolina, sou doutoranda do Programa de Literatura Portuguesa da Universidade de São Paulo, sob orientação da professora Márcia Ruda Franco, e eu vou falar um pouquinho para vocês de um pedacinho do que é a minha tese de doutorado, que está em vias de finalização, a respeito da educação de danos. Então, vou compartilhar com vocês o PowerPoint, né, para que a gente possa aí dar início. Bom, então, eu vou falar um pouquinho hoje para vocês sobre a escrita do Espelho de Cristina, é uma das obras da escritora Cristine de Pizan, foi composta em 1405 e é vista como a continuação da Cidade das Damas, obra anteriormente composta pela autora, que tratava da construção de uma cidade, né, hipotética, claro, auxiliada aí pelas damas Razão, Retidão e Justiça, onde seriam resguardados aí nesses muros dessa nova cidade das damas os exemplos de mulheres virtuosas retirados da história, né, da mitologia, das escrituras. Depois que a Cristine fez a primeira obra, Cidade das Damas, ela foi novamente, né, importunada, digamos assim, pelas três virtudes, pelas três damas, razão, retidão e justiça, e elas novamente vêm aí para obrigar Cristine a voltar a escrever. Nesse caso, a Cristine deve escrever um manual de educação para as mulheres, né? E aí, qual é a ideia, né? Se a mulher seguisse o que estava aí nesse manual, ela, consequentemente, chegaria né, no patamar de virtude desejado, e, com isso, teria aí também direito a um lote, né, na Cidade das Damas, e aí ficaria lá resguardada, servindo de exemplo para as futuras mulheres que chegam para aprenderem, para almejarem esse caminho de virtuosidade, tá? Então, aqui eu trouxe para vocês uma imagem, né? A gente tem, então, a Cristine, ela, na verdade, ela diz no prólogo do Espelho de Cristina, ou o Livro das Três Virtudes, né? Essa obra que a gente está apresentando hoje para vocês, ela diz que ela estava muito cansada depois de ter composta a obra Cidade das Damas. Então, ela está deitada, né? A gente vê aqui na imagem, mas ela é importunada, né? As três damas reaparecem, acordam ela, pedem que ela pegue novamente a pena e volte a escrever. E aí, aqui nessa mesma imagem, a gente tem também a imagem de uma mulher, né, uma professora entronada, né, falando aí para as mulheres. Na verdade, a gente não sabe se nesse desenho é realmente Cristine, né, que está sendo aí representado, mas é justamente essa ideia de uma mulher que está aí falando, ensinando, né, nesse papel aí de professora para outras mulheres, tá? E aí, o que tem também de novo, né? Numa obra como essa, a gente vai ter a novidade de Cristine, ela vai escrever não apenas para as mulheres da corte, né? Como era comum. Além de ser, claro, uma mulher que escreve para outras mulheres, coisa que também veio para revolucionar, ela também vai abordar, né? Vai dirigir-se às mulheres do segundo estado e também às mulheres do terceiro estado. Então, ela vai orientar também até mesmo a prostituta, a mulher pobre, claro, né, tomando cuidado nessa orientação. Ela sabe que o público lá do primeiro estado é um público culto, que tem acesso a filósofos, teólogos, né, e diferentemente do que acontece com as mulheres do terceiro estado. Sendo assim,
ela vai precisar aí saber delimitar quais são essas orientações, e a maneira com que ela vai fazer isso vai ser diferente. Então, para a mulher lá do terceiro estado, ela faz de maneira breve, até porque essas mulheres vão ter que gravar a dica, né, a instrução apenas pela audição, já que a maioria nem sabe ler e escrever, diferentemente da maneira que ela vai apresentar as orientações lá para a princesa, para a rainha no primeiro estado. Ela vai citar trechos da Bíblia, vai trazer aí santos como São Bernardo, enfim. E claro, essas mulheres elas conseguem alcançar esses exemplos, até porque a maioria delas realmente é culta, tem esse contato aí com essas obras. Bom, aqui a gente tem duas versões, né, duas edições, na verdade, né, do Espelho de Cristina, né, que é conhecido aí como ser um resgate histórico, né, no modo de vida das mulheres do final da Idade Média. Então, se a gente começar aí realmente a se deter aos detalhes dessa orientação, desde da vestimenta, como se portar, o dia a dia, as atividades que são feitas no cotidiano, enfim, a gente consegue ter um retrato nítido dessas mulheres do final da Idade Média e, mais do que isso, um retrato de mulheres de todos os estados, tá? Então, a gente tem a versão aqui facsímile, né, de 1518, da Universidade de Lisboa, que é essa aqui, e a gente tem também uma versão mais recente, é uma edição semidiplomática, feita pela professora doutora Lucimara Leite, de 2018, tá? Bom, o livro das Três Virtudes, ou Tesouro da Cidade das Damas, ou ainda O Espelho de Cristina, né? Todos são nomes aí para a mesma obra. Bebe de algumas fontes, claro, como a Bíblia, enfim, e as outras que a gente vê aí, mas ela também, além de ter tido 21 manuscritos catalogados, enfim, século XV em francês, ela também vai ter aí traduções e edições feitas, inclusive, a pedido das rainhas. Então, a gente tem essa edição que é feita aí em 1508, em 1518, aquela anterior, essa daqui, né? Ela foi feita a pedido da rainha Dona Leonor, tá? E aí realmente começa a andar, né? Principalmente entre as mulheres da corte, essa obra, e elas começam realmente a fazer a divulgação, boca a boca mesmo, inicialmente, dessa obra como verdadeiro manual de comportamento, tá? Bom, os objetivos da Cristine ao escrever um manual de educação para as mulheres primeiro, continuar o seu projeto educacional iniciado na Cidade das Damas, né? Se por um lado na Cidade das Damas ela vai ter uma pedagogia pautada no exemplo, aqui ela vai ter algo parecido com o espelho, tá? Além disso, ela enxerga que ela tem essa missão da escritora, e essa missão, principalmente para ela, é educar as mulheres. Então, ela acredita que toda mulher deve sim ter acesso ao conhecimento, não é justo o que acontece aí com as mulheres, e que se todas tivessem realmente acesso a esse conhecimento, elas poderiam criar coisas e coisas, né? Muito além do que foi criado aí pelos homens. Inclusive, se a gente for olhar sobre esse aspecto, lá na Cidade das Damas, a Cristine traz mulheres, né, consideradas aí virtuosas, e também mulheres que utilizaram do seu conhecimento para algum fim, e que a partir disso aí mudou a história, seja do seu núcleo familiar, seja da sociedade, tá? Também missão, objetivo aí da Cristine que esse manual alcançasse a todas as mulheres, e isso veio aí, né, para revolucionar, né? A gente sabe muito bem que tudo era voltado para o primeiro estado, então ter uma orientação, uma obra voltada para as mulheres, todas as mulheres, fez a diferença. Ela também prepara as mulheres para uma vida ativa e sem a tutela masculina, né? Então, a própria Cristine viu-se viúva, né, sozinha, tendo que aí assumir a criação dos filhos,
ajudar, né, a cuidar da mãe, e ela, então, não tinha ninguém para cuidar, né, alguém masculino aí. Então, ela precisou assumir realmente essa vida ativa, né? Ela também observa e relata a vida das mulheres, né? De acordo com as instruções que ela vai fazendo aí, a gente vê justamente isso. Fazer uso da própria experiência, uma mulher viúva e só, então, retomando isso, enquanto mulher viúva e só, Christine precisou aprender muita coisa, né? A força, né, pela situação, então ela sabe que isso acontece com as mulheres, ela sabe o quanto ela sofreu, o quanto ela foi passada para trás, então justamente por isso mesmo ela quer orientar também essas mulheres. É um manual também de modos e etiqueta, né, de comportamento, além de que ela espera que as mulheres restituíssem a ordem, né, se as mulheres pudessem realmente assumir o seu papel merecido na sociedade, né? Elas restituiriam essa ordem aí. Além disso, as mulheres podiam pagar por sua obra, né? Então, inclusive, ela passa a se manter financeiramente a partir dos seus escritos, né? E também ela vem aí com o objetivo de inspirar as grandes senhoras para que elas pudessem divulgar as suas ideias. Então, claro, né, embora ela atinja todo o público, né, de todos os 3 estados, ao atingir o primeiro estado e orientá-las bem, a fama, boca a boca, né, vai permitir que vá passando aí por todos os lados. Eu trouxe alguns pontos, eu não vou ler tudo, porque o tempo, né, é um pouco restrito, mas, assim, por exemplo, em relação ao exercício do governo, né, desculpa, né, que aparece letra B, deveria ser a A, né, foi um erro agora que eu vi. O exercício do governo, então, ela é vista, ela lá no livro 1, né, ela coloca que essa mulher, ela deve ser, além de benigna e santa, né, caridosa, ela deve ser também vogada e medianeira, né, então, vogada aí naquele momento é a ideia do advogada mesmo, né, e medianeira, ela é uma mediadora, né, entre o príncipe, né, que é seu marido ou seu filho, né, e o resto do povo, tá? Então, ela traz aí inicialmente essa primeira orientação aí do governo. Não vou ler os próximos trechos para a gente poder falar de todos os assuntos aí, tá? Ela, então, se a gente olhar aqui o terceiro trecho, ela vai se dirigir à princesa viúva especificamente, tá? Então, ela vai delimitando cada orientação para que tipo de público ela está ali mandando. A gente tem aqui um paralelo com Maquiavel, né, no livro 1 aí, e aí diz assim, né, ponhamos que os sujeitos têm amor à sua... peraí que eu vou mexer aqui, gente, tá tampando. E tem amor a seu príncipe, eles não ousariam chegar a ele sem havendo primeiro o seu mandado, né? E assim é necessário que eles hajam primeiro bom guasalhado de seu senhor, do qual eles devem fazer muito grande festa e haver-se por muito honrados e dobrarem neles o amor e a lealdade. Essa ideia do amor e a lealdade, a gente sabe aí, nítido paralelo aí com as ideias do Maquiavel, né? Quanto maior o amor, né, mais eles serão leais aí a esse soberano. Não vou ler, né, então, já estou até passando do meu tempo, tá? Não vou ler o trecho inteiro, mas está aqui, tá bom? Quem quiser fazer essa leitura. Aqui sobre o uso das rendas, então, quando Christine viu-se viúva, os homens passaram a perna nela, perdeu muito dinheiro, tá? Assim, propriedades, enfim, porque ela não sabia administrar, né? Os homens foram astuciosos com ela, então ela traz justamente dicas sobre esse uso das rendas, porque ela sabe o quanto é difícil ser sozinha naquela sociedade totalmente masculinizada, né? Esse primeiro trecho já vem com o português
mais português atualizado, né? Eu comecei a arrumar, mas não tive tempo de terminar todos, né? Então, no livro 1, capítulo 2, vem esse aqui. E porque as grandes coisas não se podem acabar sem muito dinheiro, convém que trabalhes para juntar tesouro, assim que te possas dele usar no tempo da necessidade. E este é o melhor amigo e o mais seguro meio que podes ter. Quem será aquele que te desobedecerá se tiver muito a dar? Né? Então, se você tem poder financeiro, né, é difícil alguém passar a perna em você. Você acaba sendo mais respeitado, né? A gente tem aí mais dois trechinhos, né, falando sobre essa orientação aí né, ela diz bem, né? A gente pode observar que essa mulher ela precisa saber quais são as despesas da sua casa, né? Ela tem que estar informada, né? Para que ninguém passe a perna nela, né? Depois a ideia do coração viril, a gente tem dois trechinhos, eu vou falar, né, só do primeiro, livro 2. Convém, né, que lhe haja um coração de homem, né, que ela não seja criada nas câmeras nem em vícios femininos. Falemos das coisas que nos movem, né, e aí se a gente pular mais aqui para frente, né, aqui no 35, VB, a gente tem e deve-se governar para tal maneira que seja de todas amada e temida. De novo, aquela relação que a gente pode fazer com Maquiavel, mas a ideia do temida, né? Isso não é comumente uma característica que a gente espera da mulher, né? Então, para que ela seja temida e, consequentemente, respeitada, ela tem que trazer aí qualidades, né? Vistas, ditas masculinas, tá? Depois ela vai falar mais um pouquinho sobre isso, né? A dissimulação honesta, né? No livro 1 aí, ela diz o seguinte, né? Ponhamos que eles fazem ou dissessem alguma coisa contra ela e seu prejuízo manifestamente, a qual não pode se negar senão que é feita ou dita por mal dela. Ela que deve fazer assim simples e ignorante, né? Então, assim, dá de louca mesmo, né? Para viver. Mais do que isso, né? Se a gente acompanhar, a gente vê que a Christine, ela inclusive orienta a questão da mentira, não apenas uma dissimulação, que hoje é vista aí como uma coisa ruim, mas naquele momento não era, né? Mas também mentir. Então, assim, por exemplo, a mulher está ali sendo traída, né? E adianta ela ir lá e fazer barraco, enfim, não, né? Ela vai dar de louca, o quê? Ela vai ser dissimulada, né? Então, aqui, né? Discreta dissimulação e prudente cautela, tá? Então, ela em nenhum momento vai sair aí dessa ideia da a virtuosidade, mesmo querendo matar aquele homem que atrai, né? Mesmo que por dentro ela esteja, né, corroída, mas ela não vai deixar isso transparecer, porque o que importa é a boa fama, né? Ela não pode quebrar essa boa fama, tá? Então ela tem que se manter ali impassível, né? Incólume, digamos assim. E, por fim, o comportamento, né, no livro 1 ainda, e lhe defender que não diga palavra, em especial em lugar onde possa ser notada que, primeiro, não seja bem examinada. Prudência e temperança ensinarão a boa senhora a falar ordenado, com boa e sagaz eloquência, né, sagaz, inteligente, sábia, né? E não como mimosa, mas muito assegurar, a ser cegada, com voz baixa e honestos termos, voz baixa, tá? Sem fazendo movimentos do corpo, nem das mãos, tá? Nem jeitos do rosto. Então, ela orienta, né? A ideia daquele ser mesmo impassível, tá? E aí, né, já para terminar, né, devido ao nosso tempo aí, a Cristina, ela inova ao propor uma orientação rumo à virtude também para as mulheres do segundo e principalmente do terceiro estado, como eu disse aí anteriormente,
e para tal toma cuidado de trazer orientações de cunho prático e sem utilizar-se de citações de filósofos, teólogos ou mesmo da Bíblia, já que tais mulheres teriam a capacidade de memorização apenas, portanto, deve ser breve, né? Era tudo uma questão auditiva, né? O que importava finalmente é que todas as mulheres partissem em sua busca pela virtude e, por fim, pudessem também um dia, né, desfrutar, ganhar aí o seu lotinho lá na Cidade das Damas. Bom, é isso, né, gente? Obrigada por estarem aqui comigo e até breve. Tchau, tchau.